Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu precisei regravar essa aula, tem um pequeno problema com o áudio. Estou regravando ela agora para postar para vocês. Essa é a nossa aula praticamente nossa última aula de conteúdo da disciplina de Direito Constitucional 1, tá certo? E essa é a aula que nós vamos falar sobre nacionalidade, tá bom, pessoal? Então, peço desculpas aí pela demora em postar a aula, tá certo? Mas acredito que vocês vão conseguir ver ela direitinho, sem nenhum problema, tá bom? Bom, vamos lá então. Hoje a nossa temática da nossa aula de hoje é uma temática bem interessante, que diz respeito sobre nacionalidade, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre esse direito, tá bom? E o que é nacionalidade, tá bom? Nacionalidade ela pode ser definida como um vínculo jurídico e político ao mesmo tempo, tá certo? É exatamente essa conexão que liga um indivíduo a um determinado estado. Então, quando você tem uma nacionalidade, significa que você pertence, tá certo? Existe uma relação de pertencimento, você pertence a um determinado estado. Você tem um vínculo jurídico, você tem um vínculo político, você tem, vamos dizer assim, um vínculo cultural com esse estado, tá certo? Mas tem que estar presente o vínculo jurídico e político, ou seja, você tem que ter realmente uma ligação e essa ligação ela é burocrática, ela é documental. Você tem documentos de um determinado estado, tá certo? Quando a gente mora no país, fica um pouco. Nós temos os nossos documentos todos emitidos pela República Federativa do Brasil. Então, você pegar a sua carteira de motorista, sua carteira de identidade, ela é emitida sob o selo, sob o nome da República Federativa do Brasil. É a sua nacionalidade, é o Estado que te concede esses documentos, é o Estado ao qual você pertence. Quando você viaja para outro país, o documento que você leva, que garante, vamos dizer assim, a sua nacionalidade, é o passaporte. O passaporte, ele é o seu vínculo, né? É o que representa esse vínculo jurídico e político que você tem com uma determinada nação. O direito de nacionalidade, pessoal, ele acaba, vamos dizer assim, se conectando com outros direitos, não, com outros conceitos, como, por exemplo, o conceito de povo, o conceito de população, ou seja, de pessoas que residem em um determinado território, mas que podem não ser os nacionais daquele território, podem ser estrangeiros, tá certo? O povo em si são aquelas pessoas que de fato têm o vínculo nacional, mas a população não precisa necessariamente ter esse vínculo, a população pode ser composta por estrangeiros também. Essa população, ou melhor, esse povo, ele vai compor, né? Esse povo que tem a nacionalidade, por exemplo, brasileira, são pessoas que de alguma maneira dividem alguns traços em comum, como a questão da língua, da cultura, dos costumes, das tradições. Existe uma identidade ali que é uma identidade que vai além do vínculo jurídico e político, né? Engloba aí todo um significado cultural ao mesmo tempo. No Brasil, a gente pode dizer que isso é bem diverso. Você tem diversos espaços do nosso país compostos por pessoas de diversas, com culturas muito diferentes, mas todos nós formamos uma mesma nação, certo? Esse conceito, então, de nacionalidade, esse vínculo jurídico e político que os nacionais brasileiros, né, você estabelece com um determinado estado, ele acaba dando origem a um segundo direito, que a gente poderia chamar de direito de cidadania. Se você tem uma nacionalidade, por exemplo, você é um nacional brasileiro, você tem necessariamente a cidadania brasileira. Então, o direito de cidadania, ele decorre do direito de nacionalidade. Então, se você é nacional de um país, você tem a cidadania daquele país, você é um cidadão brasileiro. Só que a cidadania, ela pressupõe direitos políticos, ou seja, o direito de votar, o direito de ser votado. Se você é um cidadão, você tem direitos políticos dentro de um determinado estado. Então, a cidadania, ela é um pressuposto da nacionalidade. A nacionalidade, ela é um pressuposto da cidadania. Para que você tenha cidadania, você necessariamente precisa ter nacionalidade de um determinado país, tá certo? Para falar de nacionalidade, então a gente faz algumas divisões. Nós podemos falar de uma nacionalidade que é primária e de uma nacionalidade chamada de secundária, certo? Nacionalidade primária é uma nacionalidade que poderia ser chamada de involuntária, certo? É aquela nacionalidade que você recebe quando você nasce. E essa nacionalidade, quando você nasce, você pode receber uma nacionalidade, tá certo? Ela geralmente decorre de dois fatores, né? E a gente tem uma diferenciação em relação a alguns países do mundo. Em alguns países do mundo, a adoção
de um regime chamado de regime de concessão de nacionalidade baseado no sangue, é o ius sanguinis, que significa exatamente, se você nasce em um determinado país, não basta nascer naquele país para ser considerado um nacional daquele país. Você precisa ter vínculos de sangue com aquele país. Isso é muito comum em países da Europa. Você pode nascer na Alemanha, mas não significa que você vai receber a nacionalidade alemã. Para receber a nacionalidade alemã, você precisa ter vínculos com algum. Você precisa ter um vínculo de sangue, ou seja, o seu pai ou a sua mãe precisam ser alemães. Senão você não vai receber a nacionalidade. É diferente do caso dos países da América, especialmente América do Norte, América Central, América do Sul, onde nós adotamos um regime chamado de regime ius solis, ou seja, critério da territorialidade, ou seja, o critério da terra. Se você nasceu em um desses países, se você nasceu no Brasil, se você nasceu nos Estados Unidos, se você nasceu no México, você é cidadão daquele país. Então, se você nasce no Brasil, não importa se o seu pai ou a sua mãe é brasileiro, mas você nasceu no território brasileiro, você tem direito à nacionalidade brasileira. Então, você é um nacional brasileiro. Você nasceu no Brasil, no solo brasileiro, você é um brasileiro. Então, isso vale para alguns países da América, não vale enquanto que outros países, especialmente os países da Europa e alguns países da Ásia, eles vão adotar um regime que é um regime de sangue. E é claro que, pessoal, isso vai trazer dificuldades para que determinadas pessoas se nacionalizem, especialmente nesses países que adotam o regime de sangue. Então, para que a pessoa consiga a nacionalidade, ela precisa comprovar que tem vínculos de sangue com aquele país. O processo de naturalização acaba sendo muito mais complicado, né, para essas pessoas. A nacionalidade secundária é a nacionalidade trazida aí pela naturalização. Ou seja, são aquelas pessoas que são estrangeiros, mas eles escolhem uma determinada nacionalidade. Então, um estrangeiro, por exemplo, um italiano que vem morar no Brasil e decide se naturalizar brasileiro, certo? Ele vai adquirir uma nacionalidade chamada de nacionalidade secundária. E a gente acaba tendo alguns efeitos muito interessantes, né? A gente tem uma situação no mundo hoje, não, duas situações no mundo hoje, que é exatamente a situação de pessoas que têm muitas nacionalidades. Então, a pessoa ela é brasileira, mas ao mesmo tempo ela pode ter, sei lá, ter se naturalizado, ter adquirido a nacionalidade americana, a nacionalidade portuguesa. A pessoa tem vários passaportes. Ela é uma chamada polipátrida. Isso é possível? É. Não é o mais recomendado, mas pode acontecer. Então, a pessoa adquire a nacionalidade de diversos países diferentes e ela passa a ter passaportes diferentes, e isso, de certa forma, traz alguns privilégios. Por exemplo, se você vai viajar para a Europa e você tem um passaporte europeu, se tem a nacionalidade de um país europeu, como Portugal ou Espanha, você tem passe livre entre os países da União Europeia, né? Você consegue transitar, você consegue trabalhar com facilidade, porque você tem um passaporte europeu. Se você tem um passaporte americano, você consegue viajar, por exemplo, para vários países sem precisar de visto, né? No caso do Brasil, por exemplo, nós temos passaporte brasileiro. Para viajar para os Estados Unidos, você precisa de um visto. A gente consegue viajar para a Europa sem visto, mas você não pode ficar mais do que 90 dias. Se você ficar mais do que 90 dias, você precisa pedir uma extensão de prazo, né? E aí fica um pouquinho mais. Então, assim, cada passaporte, digamos assim, cada nacionalidade oferece aos seus nacionais, aos seus cidadãos, algumas prerrogativas e alguns privilégios. Então, muitas pessoas acabam escolhendo se naturalizar em outros países e acabam registrando essa situação de multinacionalidade, ou seja, pessoas que são polipátridas, né, que têm muitas nacionalidades ao mesmo tempo. E, por outro lado, a gente tem uma situação que é uma situação meio de crise de direitos humanos, que é a situação de pessoas que não têm pátria. A pessoa que ela não tem nenhum tipo de nacionalidade. Que é o grande problema, por exemplo, que você encontra na Europa. Quando você tem, por exemplo, essa crise migratória de pessoas que saem da África, se dirigem até os países da Europa, a grande maioria, né, são países africanos que foram colonizados pelos países europeus, especialmente França, Itália, Inglaterra, e muitas dessas pessoas vão em busca, né, de uma vida melhor realmente. Às vezes saem de crises humanitárias terríveis no seu país, de guerras, fugindo de guerras, e se arriscam realmente a ir para esses países na Europa. Só que quando elas chegam lá, muitas vezes se casam, têm seus filhos, elas têm a nacionalidade do seu país de origem, sei lá, Argélia, Angola,
dos seus países de origem. Mas os seus filhos, quando nascem na Europa, eles não têm a nacionalidade, eles não adquirem a nacionalidade dos países europeus, porque na Europa vigora o jus sanguinis, o ius sanguinis. E essas pessoas não têm sangue espanhol, não têm sangue alemão, não têm sangue italiano. Então você acaba gerando um grande problema, que é a situação de crianças, muitas vezes, filhos de imigrantes que não têm uma nacionalidade. E sem nacionalidade, eles não têm documentos. Não tem documento, se não tem um documento, não pode se inscrever, não pode se matricular em uma escola, não tem acesso a regimes de saúde, não pode conseguir um emprego, não pode se inscrever nos regimes de seguridade social da Europa. Então você cria realmente, você está criando realmente uma pessoa que ela é um invisível social, ela não tem documentos. Ela não tem uma nação que se responsabilize por ela, ela não tem uma nacionalidade, ela não tem cidadania, ela não tem uma cidadania documentada, então é uma pessoa que realmente ela já nasce marginalizada, ela já vai nascer para ser marginalizada. Isso é um grande problema nos países da Europa hoje, é uma verdadeira crise de direitos humanos, realmente, é um grande problema. No Brasil, nós temos algumas determinações que são dadas na própria Constituição. A própria Constituição, a partir do artigo 12, ela vai dizer quem são os brasileiros. Brasileiro, a gente tem o brasileiro nato e a gente tem o brasileiro naturalizado. Quem é que é brasileiro nato? Primeiro de todos, são os brasileiros nascidos na República Federativa do Brasil. Você nasceu aqui, você é brasileiro. Se você nasceu no território brasileiro, tá certo, você é brasileiro. Mesmo que você seja filho de pais estrangeiros, você é brasileiro, tá certo? Para todos os efeitos. A não ser que os seus pais estejam a serviço de uma embaixada estrangeira, tá certo? Por exemplo, se seus pais são diplomatas do Japão e você nasce no Brasil, você vai ter a nacionalidade japonesa, você não vai ter a nacionalidade brasileira, tá certo? São brasileiros natos também, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que esse pai ou essa mãe estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, digamos que os seus pais brasileiros são, sei lá, embaixadores na França. Você nasce na França. Você vai receber a nacionalidade brasileira, porque o seu pai e a sua mãe estão a serviço do Brasil em outro país. Então, você tem direito à nacionalidade brasileira. Então, você é brasileiro nato. Da mesma maneira também, o Brasil, em 2007, o Brasil, para tentar resolver esse problema dos apátridas, tá certo? De brasileiros, por exemplo, que se mudam para países europeus, têm filhos nesses países europeus, e os filhos não adquirem a nacionalidade, não adquiriam a nacionalidade daquele país onde eles estavam. Então, imagina que antigamente dois brasileiros saem do Brasil, vão para na Alemanha. Lá na Alemanha vigora o jus sanguíneo, ok? Então, eles vão ter um filho, eles não estão a serviço do Brasil. Aqueles pais não são embaixadores, não estão a serviço do Brasil. Então, esse filho não adquiria a nacionalidade brasileira. Então, o Brasil, para resolver isso, para que essas crianças, filhos de brasileiros, não ficassem ao léu, não ficassem desprovidas de uma nacionalidade, o Brasil editou uma emenda. Essa emenda foi chamada de Emenda dos Brasileirinhos Apátridas. Olha que bonitinho. Foi promulgada em 2007 e ela passou ela estabeleceu que a partir de então, qualquer brasileiro que tivesse um filho no exterior, tá certo? Se tivesse um filho no exterior, tudo mais, essa criança, ela poderia ser registrada como brasileira, tá certo? Ela poderia ser registrada como brasileira. Ela poderia ser registrada como brasileira. Essa criança seria registrada como brasileira e, em virtude disso, tá certo, pessoal? Essa criança não ficaria como apátrida, ou seja, ela seria registrada. Fica a impressão que o áudio tinha saído aqui, mas acredito que deu tudo certo. Né? Acredito que tá tudo ok.
Continuando, então, tá certo? Essa criança teria a nacionalidade brasileira. Vamos só uma perguntinha aqui rapidinho, né, pessoal? Imaginar uma situação como essa, por exemplo. Se o nascimento de uma criança, né, não ocorrer no Brasil, filhos de um pai brasileiro e de uma mãe brasileira, e os pais não estiverem a serviço do Brasil, por exemplo, Maria está em férias no Japão e tem o seu filho em Tóquio. O filho de Maria será considerado japonês? Depende, obviamente, da lei do país, né, pessoal? Mas nesse caso, essa criança ela poderia ser considerada brasileira. Então, ela poderia ser registrada no Brasil sem nenhum problema, porque aqui a gente está falando realmente da PEC dos brasileirinhos apátridas. Ela poderia ser, mesmo que os pais não estivessem a serviço do Brasil, essa criança poderia ser registrada como brasileira sem nenhum problema, tá certo? E aí nós vamos para o conceito de brasileiro naturalizado. Quem é que é o brasileiro naturalizado? Tá certo? Brasileiro naturalizado, de acordo com o artigo 12 da Constituição, inciso 2, tá certo? Seriam aquelas pessoas que adquirem a nacionalidade brasileira, tá certo? E nesse caso, essas pessoas que vão adquirir a nacionalidade brasileira, nós temos duas classes. Aquelas pessoas que são de países originários de língua portuguesa e aquelas pessoas que são estrangeiros de outros países. O Brasil faz uma diferenciação muito clara a respeito desses dois níveis. Então, as pessoas que vêm de países de língua portuguesa, em virtude de diversos tratados que o Brasil mantém com esses países e tudo mais, o Brasil mantém realmente uma relação de tentar facilitar a naturalização dessas pessoas. Então, se essas pessoas vêm de país de língua portuguesa, bastam que eles estabeleçam a residência no Brasil por 1 ano ininterrupto, ou seja, 1 ano sem interrupções, e tem uma indemnidade moral. Elas podem pedir a nacionalidade brasileira. Então, vejam como é muito mais fácil, né? Enquanto que os estrangeiros de qualquer nacionalidade, aqueles que residem no Brasil há mais de 15 anos, sem nenhum tipo de condenação penal, eles também podem requerer a nacionalidade brasileira. Isso é chamado aqui de uma naturalização quinzenária, tá certo? E aí percebam realmente a modificação, né? Você tem 15 anos ininterruptos sem que haja uma condenação penal, desde que eles requeram a nacionalidade brasileira. A gente tem uma legislação nova, digamos assim, em relação à imigração, que é uma legislação de 2017, que trata exatamente sobre essa questão da imigração e tudo mais. Ela vai trazer legislações, procedimentos mais específicos para que as pessoas possam se naturalizar como brasileiros. Certo, pessoal? Então, ela vai trazer outras possibilidades, vai disciplinar o procedimento de naturalização. Então, é uma legislação um pouco mais ampla, tá certo? Que a gente estava acostumado. Então, ela acaba, vamos dizer assim, ela acaba esclarecendo, tá certo? Como é que esse processo de naturalização poderia ser feito. O que a gente percebe do sistema de naturalização brasileiro é que ele tenta facilitar ao máximo a naturalização de portugueses e de pessoas vindas de países de língua portuguesa, tá certo, pessoal? E ele facilita através de um processo diferenciado em relação ao processo de naturalização de outros estrangeiros. Então, se você é português, ou se você vem de um país de língua portuguesa, você vai ter um processo facilitado no Brasil, para que você possa se naturalizar. Enquanto que os outros países vão ter que passar por um procedimento que eu chamaria de um procedimento comum, tá certo? Em relação a Portugal, a coisa é ainda mais profunda, porque os portugueses, além da gente facilitar esse processo, nós temos para com os portugueses um sistema realmente que é chamado de um sistema de reciprocidade. Então, nós temos aí uma relação de reciprocidade com os portugueses. Então, que os portugueses, de certa forma, eles estabelecem como norma para nós, a gente estabelece para eles. Então, os portugueses eles são muito abertos, eles tentam realmente estreitar os laços com o Brasil há muito tempo. Então, você tem um país de língua portuguesa, que é Portugal, que tem mais ou menos 4 milhões, 5 milhões de habitantes. O Brasil é um país de 250 milhões de habitantes, é um país imenso, né? E é um país onde Portugal exerceu uma grande influência. Portugal deu a sua colaboração para a formação do país, e é um país com que ele estabelece relações muito estreitas, não só de língua, né, mas de cultura, entre outros aspectos, tá certo? Então, eles têm muito interesse realmente em manter essa ligação, essa conexão com o Brasil, certo?
Nós temos, então, só para a gente focar, tá certo? Algumas questões aí. No caso, a primeira questão seriam dos países originários de língua portuguesa. Bastam que tenham residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Mas quais são esses países de língua portuguesa, né? A gente tem aqui alguns deles: Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Açores, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Goa, Damão, Diu, Macau e Timor-Leste, né? Vários desses países aqui a gente nem conhece, né? A gente ouve falar muito de Moçambique, de Angola, Portugal, Guiné-Bissau. Outros países são ilhas bem pequenas que Portugal colonizou e são países que falam português. Com esses países, o Brasil estabelece uma relação de proximidade muito grande, tá certo? O que é necessário, então, para que essas pessoas elas possam realmente requerer essa naturalização? A nova legislação, a Lei 13.445 de 2017, ela é um pouco mais específica. Ela traz algumas questões, algumas condições, digamos assim, tá certo? Para que essas pessoas possam fazer o seu pedido de naturalização. Algumas questões até são bem acabam sendo questionadas e tudo mais, mas ela é bem geral nesse sentido, né? Ter capacidade civil, ter residência em território nacional, comunicar-se em língua portuguesa, que é uma necessidade, é óbvio, tá certo? E que essas pessoas elas fazem inclusive uma prova de português para demonstrar que elas realmente entendem a língua portuguesa, tá certo? Não possui condenação penal, né, ou estar reabilitado, tá certo? Existe também uma possibilidade, que é a possibilidade de naturalização especial dessas pessoas, ou seja, são aquelas pessoas que, em virtude da sua condição específica, elas podem pedir a naturalização. Então, se a pessoa, por exemplo, é cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de um integrante do Serviço Exterior Brasileiro, certo? Essa pessoa, ela pode pedir a naturalização especial. Então, digamos que você, sei lá, se casou com um membro de uma embaixada brasileira no exterior, tá certo? Você é um companheiro ou um cônjuge de um embaixador brasileiro no exterior. Você pode pedir a naturalização especial se essa relação tiver mais de 5 anos, tá certo? Ou então, se você tiver sido empregado em uma missão diplomática brasileira. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou numa embaixada brasileira em outro país por mais de 10 anos, sei lá, como secretária, como tradutora, o que quer que seja. Essa pessoa ela pode pedir a naturalização especial no Brasil. Trabalhei 10 anos na embaixada brasileira, eu gostaria de solicitar a naturalização especial para o Brasil. Isso também é possível, sem nenhum problema, tá certo? Para as exigências, então, são as mesmas, basicamente, da naturalização ordinária, né? Capacidade civil, comunicar-se em língua portuguesa, não possui condenação penal e por aí vai, certo? Outro tipo de naturalização interessante é a naturalização provisória. Então, é aquela que é concedida a uma criança. Então, concede-se isso à criança, tá certo? Digamos que os pais estão passando pelo Brasil, ela nasceu no Brasil, ou então a criança na verdade, a criança fixou residência. Se ela nasceu no Brasil, ela é brasileira nata, né, pessoal? Mas a criança nasceu em outro país, mas ela fixou residência em território nacional antes de ter 10 anos de idade. Então, os pais vieram morar no Brasil e a criança veio também e ficou aqui no Brasil. Essa criança ela pode receber uma nacionalidade brasileira, se ela já não tiver uma nacionalidade prévia, certo? E ao receber essa nacionalidade brasileira, obviamente, ela é considerada brasileira, mas é uma naturalização provisória. Ela vai ter que confirmar essa naturalização depois que ela atingir 18 anos, se ela realmente quer ser brasileira ou não, tá certo? E a quinzenária foi aquela que nós falamos, realmente, pessoas que vivem no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, né? E aí, nesse caso, elas podem requisitar a nacionalidade brasileira, tá certo? E aqui qualquer pessoa pode, qualquer nacionalidade pode fazer isso, pode fazer essa requisição. No caso do Brasil, pessoal, eles são quase uma espécie de quase nacionalidade, porque nós temos realmente uma relação muito próxima, como eu já falei, uma relação de reciprocidade. Então, todos os direitos que os brasileiros estendem aos portugueses, os portugueses fazem a mesma coisa em relação aos brasileiros. É o pacto de amizade, tá certo? É o tratado da amizade, cooperação e consulta entre os dois países, Brasil e República Portuguesa. Então, por exemplo, Portugal, algumas faculdades portuguesas aceitam a nota do Enem. E o Brasil também aceita os exames que são feitos lá em Portugal.
Da mesma maneira, por exemplo, o sistema português de formação de advogados, eles aceitam, por exemplo, as qualificações brasileiras de advogados e tudo mais, contanto que o advogado brasileiro passe por algumas provas lá no outro país. Então, assim, eles têm um sistema realmente, existe uma reciprocidade, um sistema de validação, especialmente dos estudos entre os dois países. É uma forma realmente de demonstrar amizade, de estreitar as relações entre os dois países, tá certo? Pode haver distinção entre brasileiro nato e naturalizado? Em regra, não. Tá certo, pessoal? Em regra, uma vez que você é naturalizado, você é brasileiro como todo mundo, certo? Seja brasileiro nato, naturalizado, é a mesma coisa. A Constituição só estabelece uma diferenciação, que é em relação ao exercício de alguns cargos. Para exercer determinados cargos, você tem que ser brasileiro nato. Não dá para ser brasileiro naturalizado para exercer esses cargos, tá certo? Então, isso está previsto também no artigo 12, parágrafo 3º, que diz que são privativas de brasileiro nato os cargos presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e do Estado de Defesa. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: os cargos de direção da República Federativa do Brasil, seja presidente, se não tiver presidente e vice-presidente da República, quem assume a presidência é o presidente da Câmara de Deputados, e aí vai em seguida cada um desses. Então, para exercer um cargo de liderança, para estar realmente no topo do executivo brasileiro, de alguma maneira, você tem que ser brasileiro nato. Isso é para tentar, não é uma prática só do Brasil, é uma prática de vários países do mundo, é de realmente tentar evitar que, por exemplo, espiões se naturalizem e, sei lá, de alguma maneira venham a ascender ao cargo máximo da nação, que seria o cargo de presidente da República. Então, para evitar que coisas assim aconteçam, esse cargo ele é privativo realmente de brasileiros natos. Então, se você é naturalizado, você é um brasileiro como qualquer outro, mas você jamais poderia concorrer a um cargo, por exemplo, de presidente da República, certo? E aí nós temos um outro fenômeno que é o fenômeno da extradição, certo? A extradição é um fenômeno que decorre da nacionalidade. A gente vai ter praticamente dois tipos, né? Uma extradição ativa, chamada uma extradição passiva. Quando a gente fala, por exemplo, de extradição ativa, né? O Estado brasileiro vai e requer a um outro Estado que entregue uma determinada pessoa, tá certo? Então, assim, o Brasil vai lá e pede que aquele Estado extradite aquela pessoa para que aquela pessoa cumpra uma pena no Brasil. Aconteceu um caso muito interessante no Brasil em relação a isso, que foi um caso muito triste, na verdade, que foi quando aquele avião da Gol, ele acabou chocando no ar contra um Legacy. Esse Legacy estava sendo dirigido, estava sendo conduzido por dois americanos, dois pilotos americanos. Esses pilotos americanos, eles foram condenados no Brasil. Pelo acidente. Então, considerou-se que eles foram culpados realmente por rasgar a asa do avião da Gol no ar e acabaram matando ali, se eu não me engano, 200 e poucas pessoas. Assim, foi muita gente que morreu realmente. E essas duas pessoas ficaram presas no Brasil durante um tempo, mas eles acabaram voltando para o seu país. Quando eles foram condenados, obviamente o Brasil pediu a extradição para que eles voltassem ao Brasil, para que eles viessem cumprir pena. É claro que os Estados Unidos nunca vai extraditar. Tá certo, pessoal? O Brasil, por exemplo, no Brasil a gente não extradita nacionais. Um brasileiro nunca poderá ser extraditado. Se você é brasileiro nato, você nunca poderá ser extraditado para outro país. Então, da mesma maneira que nós adotamos isso, os Estados Unidos também. O que vai acontecer é o seguinte: as pessoas foram condenadas pela justiça brasileira. Elas nunca vão voltar no Brasil e nunca serão presas, nunca pagarão por essa condenação, né, no Brasil. O Brasil pediu a extradição, mas os Estados Unidos nunca vai extraditar, com toda certeza. A extradição passiva é o contrário, é quando um Estado estrangeiro solicita ao Brasil que entregue uma pessoa. Então, nós temos uma pessoa que cometeu um crime no seu país de origem, o seu país de origem, ou um outro país qualquer, solicita que o Brasil extradite essa pessoa. Isso é chamada de extradição passiva, certo? E o Brasil vai decidir ou não se extradita ou não essa pessoa, certo, pessoal? Em regra, o Brasil extradita. O Brasil nunca extradita brasileiro nato. Nunca será extraditado. Brasileiro nato nunca será extraditado. Um outro país pode solicitar a extradição, mas o Brasil não vai atender porque é brasileiro nato. No caso do brasileiro naturalizado, não.
ele pode ser extraditado em duas situações. Se ele tiver cometido um crime comum em outro país, como, por exemplo, um crime que não é político, um crime de assassinato, um crime de roubo, de assalto, ele tiver cometido esse crime antes da naturalização. Ou se esse naturalizado tivesse envolvido com tráfico de drogas, de entorpecentes. Nesse caso, o Brasil extradita. O Brasil extradita o naturalizado. Se for comprovado que ele cometeu um crime comum ou que ele se envolveu com tráfico de entorpecentes, essa pessoa, esse naturalizado será extraditado. Tá certo, pessoal? Caso da extradição passiva. O brasileiro, como nós já vimos, ele não vai ser extraditado de forma nenhuma. O brasileiro nato. Tá certo, pessoal? A única coisa que não, que o único crime pelo qual o Brasil não extradita é o crime de opinião. Se o estrangeiro, por exemplo, foi condenado por um crime de opinião no seu país de origem, ou seja, ele falou contra o Estado e foi perseguido, ele vem para o Brasil e o outro Estado, seu Estado de origem, pede a sua extradição. O Brasil não vai conceder, porque o Brasil acredita na liberdade de expressão, pelo menos deveria acreditar, né? Então, nesse caso, ele vai proteger a liberdade de opinião, né? A liberdade política desse estrangeiro. Ele não será extraditado. Provavelmente vai pedir asilo político no Brasil. Certo, pessoal? É possível também as hipóteses de perda de nacionalidade, tá certo? Quando, por exemplo, a pessoa ela estabelece uma relação, uma atividade nociva ao Brasil, como, por exemplo, tráfico de drogas. Um naturalizado que se dedica ao tráfico de drogas no Brasil, ele vai ter essa naturalização cancelada. Ou então se essa pessoa ela adquire uma outra nacionalidade, tá certo? Então, assim, você adquirir uma outra nacionalidade, você pode perder a sua nacionalidade brasileira. Isso pode acontecer, inclusive, com o brasileiro nato. Brasileiro nato que adquire outra nacionalidade de outros países. Essa pessoa pode vir a perder a sua nacionalidade brasileira, certo? Tem que escolher realmente qual é a nacionalidade que essa pessoa quer, certo? E aí, por fim, algumas questões finais ali do capítulo, vocês vão ver, artigo 13 da Constituição, ele vai falar sobre os símbolos e sobre a língua do nosso país. Então, a língua do nosso país é a língua portuguesa, esse é o idioma oficial da nossa república, tá certo? Assim como são símbolos do nosso país, né, na nossa república, a bandeira, o hino, as armas, o selo nacional, tá certo? Além de que cada estado, cada cidade pode ter sua bandeira, pode ter seus símbolos próprios, tá certo? Esses aqui seriam os símbolos brasileiros, nossos símbolos oficiais, né? O símbolo da República Federativa do Brasil, o selo brasileiro de República Federativa do Brasil e a nossa bandeira, né? A bandeira que é de todos, tá bom? Uma coisa muito interessante com relação à nossa bandeira, por exemplo, essa distribuição das estrelas, né? Que é uma coisa muito bonita, eu acho. Acho que é uma das bandeiras mais lindas do mundo por causa disso. Essa distribuição das estrelas aqui, na verdade, ela é uma espécie de foto do céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, na noite do dia 15 de novembro de 1889, que é a noite da proclamação da República. Então, eles fizeram aqui uma espécie de pintura do céu do Rio de Janeiro e a distribuição das estrelas era essa. Então, pintou-se aqui as 27 estrelas para cada um dos 27 estados do nosso país. Na verdade, eram 26 inicialmente, depois colocaram mais uma, que é o Distrito Federal. Nós temos aqui realmente meio com a pintura, né? Bem astronômica a bandeira brasileira e muitas vezes a gente nem presta atenção nisso, tá certo? Bom, basicamente era isso, tá certo, pessoal? Tentei fazer um resumo da aula. Claro que se a gente tivesse presencialmente, teria muito mais informações, tá certo? Mas realmente é para dar um norte para vocês. Muito obrigada pela atenção, um abraço grande para vocês. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Abraço grande.